Você já ouviu o som do mar, sussurrando nomes que ninguém mais lembra? Porque esta não é só uma história sobre piratas. É sobre mulheres que comandaram navios, desafiaram impérios e desapareceram como se nunca tivessem existido. Algumas foram enforcadas, outras simplesmente apagadas. Mas todas deixaram um último sussurro. E hoje, você vai ouvir. Se essa história já te arrepiou nos primeiros segundos, inscreva-se no canal, deixe seu like para ajudar essa voz a chegar mais longe. E conta pra gente nos comentários. De onde você tá ouvindo essa história agora? Porque essa travessia começa agora. E pode ser que, no final, você nunca mais confie num mapa desenhado por homens. Ela estava pendurada pela cintura, não pelo pescoço. O vestido rasgado expunha um pedaço de pele coberta de hematomas, e a carta que ela escrevera com o próprio sangue ainda estava presa à boca por um alfinete enferrujado. Dizem que os homens do porto não ousavam olhar por muito tempo, porque ela estava sorrindo. Um sorriso seco, como quem sabia demais e disse de menos. O nome dela se perdeu nos registros. O apelido ficou a Bruxa do Mar. Mas calma. Vamos voltar um pouco. Antes da corda, antes da humilhação pública, antes mesmo do primeiro navio. Ela nasceu em uma vila costeira, onde as mulheres aprendiam a costurar, e os homens a morrer no mar. Não tinha berço nobre, nem escola cara, nem madrinha mágica. Só fome, maré e uma vontade irracional de não obedecer ninguém. Era só mais uma menina invisível, até decidir que queria comandar um navio. E convenhamos, esse tipo de ambição feminina costuma assustar mais que tempestade. Ela começou roubando pão, depois um remo, depois um barco inteiro. Mas o que fez dela lenda não foi o saque, foi a ausência de permissão. Porque um homem pirata é um criminoso, uma mulher pirata, um escândalo. E escândalos precisam ser apagados, não julgados. Só que antes do esquecimento, vem a encenação. E ela foi levada ao palco mais cruel, o Tribunal dos Homens Justos. Ela não usava sapatos. Recusou os que ofereceram. Disse que preferia sentir o chão. Não implorou. Não chorou. E na hora da sentença, ainda perguntou se o carrasco lia poesia. Ninguém respondeu. Mas um guarda vomitou no canto. Porque não é todo dia que uma mulher olha para a morte e pisca para ela. O julgamento foi rápido, a execução planejada para o espetáculo. Mas o que ninguém esperava era o bilhete. A carta escondida nos dentes, costurada no céu da boca, escrita com sangue seco. Um sussurro final que mudaria tudo, se alguém ousasse ler em voz alta. O papel foi arrancado antes do enforcamento. Guardado, perdido, talvez até queimado. Mas dizem que um marinheiro bêbado copiou as palavras em uma parede do porto. E que um jovem escravo, ao limpar o local no dia seguinte, leu. E nunca mais foi o mesmo. O que estava escrito? Algo entre ameaça e profecia. Mas o que realmente importava era que ela tinha falado, pela última vez. A verdade é que ela não foi a primeira. E com certeza não foi a última. Mas ali, naquele corpo suspenso, naquele sorriso inaceitável, nascia uma dúvida que o mundo tentou esquecer. O que realmente acontece com uma mulher que ousa ser livre no mar? Não a que morre, mas a que sobrevive. E é aí que nossa história realmente começa. O corpo dela desapareceu antes do amanhecer. Nada de velório, nada de sepultura, nada de registro oficial. Apenas o sussurro dos marinheiros. Ela sumiu do gancho sozinha. Outros diziam que foi levada por uma mulher encapuzada, montada num cavalo branco. Havia até quem jurasse que ela virou espuma do mar. Mas a versão mais temida era também a mais absurda, de que ela ainda estava viva e rindo. Lá no fundo do mar, de onde ninguém volta sóbrio. É claro que as autoridades preferiram outra explicação. Uma que não comprometesse o império, nem a igreja, nem os homens de bigode pomposo. Louca, possessa, uma infeliz que enganou a todos com truques femininos. Mas o rumor já havia virado tempestade. Porque onde há uma mulher silenciada, há outras ouvindo. E no dia seguinte, 2 tripulantes sumiram de um navio francês. Ambas com nomes falsos. E um mapa desenhado à mão, com um aviso. Aqui, nós escolhemos quem morre. A verdade é que a maioria das mulheres piratas não teve final heróico. Nem estátua, nem saga, nem série da Netflix. Elas foram capturadas, julgadas e depois cuidadosamente deletadas.
Algumas foram parar em conventos, como se a fé lavasse o sal do sangue. Outras viraram criadas em mansões mofadas de velhos generais. Mas a pior punição foi virar história mal contada, ou pior, piada de taverna, como se seu maior crime tivesse sido ousar parecer corajosa. Anne Bonny foi uma das poucas que quase escaparam disso. Quase. Ela foi capturada, sim, com toda a pompa e escândalo, julgada grávida, perdoada por misericórdia divina, ou puro marketing. Mas depois, desapareceu. Não há túmulo, nem registro de morte, nem data exata do fim. Só suposições, cartas cortadas e um colar que apareceu num leilão, 100 anos depois, com as iniciais AB, e um amuleto que ninguém conseguiu identificar. Alguns estudiosos dizem que ela virou dona de bordel. Outros, que fugiu para o interior e viveu como uma senhora respeitável. Mas tem quem diga que ela fundou uma ilha só de mulheres fugitivas. Sim, soa como conto de fadas feminista com final feliz. Mas quem disse que não existe conto de fadas sujo de salitre? Elas não queriam luxo, queriam liberdade. Com rum, facas e vento forte no rosto. E talvez seja por isso que a história fez tanto esforço para calá-las. Elas não foram esquecidas. Foram escondidas, enterradas sob camadas de vergonha alheia e moralismo conveniente. Quando uma mulher empunha uma espada, o mundo treme. Mas quando ela empunha silêncio, o mundo finge que não viu. E enquanto isso, no fundo dos porões e entre as páginas arrancadas dos diários, os nomes delas continuam vivos. Mais vivos do que os homens que tentaram enterrá-los. Essa é a diferença entre ser apagada e ser temida. A primeira opção é rápida, a segunda dura séculos. E quanto mais o tempo passa, mais o sussurro se espalha. E agora que você está ouvindo, já não pode desouvir. Ela estava sentada, algemada, os pés nus cobertos de sangue seco e lascas de conchas. Não falava, nem sequer piscava. A única coisa que se movia era a brisa salgada no cabelo molhado. Os soldados a cercavam como se estivessem diante de um animal sagrado, ou amaldiçoado. Ela não gritava, não chorava, não implorava, só olhava. E esse olhar não era de medo. Era um daqueles olhares que você só vê uma vez na vida e nunca mais dorme em paz. Dizem que um dos captores largou a espada e pediu perdão em voz alta. Mas ela nem se deu ao trabalho de respondê-lo. O navio que a capturou teve 3 dias de calmaria e 7 noites de delírio. Tripulantes começaram a relatar sons vindos do porão. Vozes de mulheres que não estavam lá. Outros juraram que a água dos barris tinha virado vinho e depois desaparecido. Um capitão experiente se atirou ao mar após olhar dentro dos olhos dela por tempo demais. Mas os registros oficiais? Ah, claro. Surto coletivo, típico entre marinheiros supersticiosos. Como se superstição fosse a palavra mais confortável para esconder o medo real. O medo de que aquela mulher não fosse feita apenas de carne, mas de lembranças que o mar se recusa a devolver. Ela era o que chamavam de resquício da tormenta. Uma mulher que havia sobrevivido ao naufrágio de um navio espanhol, escapado de um cativeiro nas Antilhas, e comandado uma frota com mais de 200 homens sem levantar a voz. Como? Não está nos livros. Porque os livros preferem silêncio quando o assunto é milagre feminino. Mas o que se sabe é que ela aparecia e desaparecia entre portos como um espectro com sede de pólvora. Levava mulheres com ela. Libertava prisioneiras. Roubava ouro, sim. Mas, sobretudo, roubava narrativas. E isso, para um império, era imperdoável. Quando finalmente foi entregue ao tribunal, a cidade virou espetáculo. Cadeiras foram vendidas para os espectadores mais ricos, e uma orquestra foi contratada para tocar antes da sessão. Sim, uma orquestra, porque a condenação de uma mulher livre precisava ser convertida em ópera. Mas bastou ela subir ao palanque para que a música perdesse o compasso. A orquestra desafinou, um violinista desmaiou e o maestro caiu morto sem razão aparente. Coincidência? Talvez. Mas a partir daquele dia, as execuções femininas passaram a ser feitas sem música. Ela foi condenada por 27 crimes, todos gravíssimos. Comandar navio, usar calças, duvidar de padres, salvar escravas e cuspir em oficiais. Curiosamente, matar pessoas vinha só em 16º da lista. O tribunal foi claro.
Era mais perigoso ser mulher com vontade do que assassina com faca. Mas o detalhe mais escandaloso veio no fim. Na hora de assinar a sentença, ela escreveu: "Me julguem como quiserem, mas se me afogarem, o mar vai devolver." E então, o medo tomou conta, porque era exatamente isso que ninguém queria, que ela voltasse. Por isso, não a afogaram, não a queimaram, não a enforcaram em praça pública, a enterraram viva, num poço seco, com as mãos amarradas e a boca costurada com linha de prata, e derramaram cal em cima, como se cal pudesse apagar o sagrado. Mas o poço secou, e a cidade nunca mais teve maré tranquila. Até hoje, os pescadores locais dizem que ouvem passos de mulher nas docas. E alguns juram que nas noites sem lua, dá para ouvir uma voz rouca sussurrando promessas em latim. Não há registros disso, claro. Só a tradição oral dos que sabem que história real não se guarda em papel. Se guarda em susto. E essa foi só uma. Uma entre dezenas. Talvez centenas. Cada uma com sua fúria, seu riso, sua maldição. Mulheres que perderam o nome, mas não o impacto. E quando o mundo apaga nomes, o mar sussurra no lugar. A Marinha Britânica dizia que era apenas superstição, uma lenda inventada por marinheiros bêbados com saudade de casa. Mas todos os mapas antigos tinham a mesma falha. Uma mancha no canto inferior direito, onde bússolas enlouqueciam e búzios explodiam. Ali, dizem, ficava uma ilha sem nome, coberta por neblina, cercada por corais que cantavam em línguas mortas e protegida por algo muito mais antigo que o próprio oceano. A memória das mulheres que não foram esquecidas, apenas exiladas. A primeira a chegar lá chegou sem querer, ou pelo menos foi o que contou. Era uma jovem galega, capturada com apenas 15 anos após tentar envenenar o almirante que a comprara num leilão. Foi jogada ao mar com pedras amarradas aos tornozelos. Mas acordou, nua, deitada sobre a areia preta da ilha, com uma velha mulher de pele enrugada e olhos prateados sorrindo ao seu lado. Ela disse apenas uma frase: "O mar não te quer morta. Ainda não." Na ilha, não havia homens, nem igrejas, nem espelhos. A única regra era o silêncio. Durante o dia, elas treinavam. Aprendiam a navegar, lutar, curar feridas e enterrar o passado. Durante a noite, contavam histórias ao redor de uma fogueira azul que não fazia fumaça. E cada história contada era uma cicatriz a menos. Até que uma delas decidiu voltar ao mundo dos mapas. Sozinha, sem permissão. E foi aí que tudo deu errado. Ela foi capturada no Caribe, ainda usando um colar feito de dentes de tubarão e conchas pintadas com sangue. Recusou-se a dar nome, país ou motivo. Disse apenas que o vento a trouxe. O julgamento foi breve. Ela parecia perigosa demais para ser interrogada. Mas quando retiraram suas roupas para marcá-la com ferro em praça pública, algo caiu de dentro de sua pele. Um pequeno pedaço de pergaminho costurado ao próprio corpo, com o desenho da ilha. E a frase escrita em latim: "As que não podem ser lembradas, não podem ser destruídas." O desenho foi imediatamente destruído, mas tarde demais. Um dos soldados copiara em segredo, e a partir daí, outros rumores nasceram. De que havia um lugar sagrado entre as águas, onde mulheres piratas feridas, humilhadas e invisibilizadas reconstruíam sua própria história. Não como vítimas, mas como donas do próprio eco. Os impérios passaram a fingir que nada disso existia, mas mandavam navios de patrulha para a região constantemente. Nenhum voltou. Ou melhor, alguns voltaram, vazios, sem tripulação, sem mastros, com o nome do navio apagado a fogo no casco. E nos diários de bordo encharcados que restavam, apenas uma frase: "Aqui não se caça o que o mar protege." Com o tempo, até os piratas homens começaram a contar a história da ilha em tom de respeito. Diziam que quem entrava lá sem ser convidado ouvia vozes e enlouquecia, que as ondas se fechavam como garras, e que as velas queimavam mesmo sem fogo. As mulheres da ilha tornaram-se mito, mas mito perigoso, o tipo de lenda que racha tronos por dentro. E mesmo hoje, há relatos de navegadores que se perdem na mesma região e juram ter visto luzes entre as brumas e silhuetas femininas caminhando sobre a água. Alguns dizem que é alucinação,
outros que é castigo, mas a verdade é que talvez a ilha ainda esteja lá, esperando por mais uma que o mundo tentou afogar. Ela estava nua da cintura para cima, com o corpo coberto por óleo de baleia para suportar o frio das masmorras. Os tornozelos estavam presos a um bloco de ferro enferrujado, e os pulsos, atados com corda de cânhamo embebida em vinagre. Cada movimento era uma ferida nova, mas o que mais incomodava os carcereiros era que ela ainda cantava, baixinho, em uma língua que ninguém reconhecia. Não era latim, nem francês, nem crioulo. Era outra coisa. Algo que não se encaixava nas palavras dos homens. E talvez por isso tenha sido a única coisa que ela conseguiu manter. Seu nome, claro, foi retirado. Nos documentos oficiais, ela virou apenas a prisioneira. Não houve interrogatório, porque interrogar uma mulher que não responde, ou que responde com canções, é uma ameaça direta ao ego de qualquer império. No tribunal, tentou-se convertê-la em exemplo. Veja o que acontece com as que ousam vestir calças e comandar embarcações. Mas o público assistia em silêncio. E pela primeira vez, sentiu vergonha do próprio espetáculo. Ela não implorou por misericórdia, mas pediu uma faca. Dizem que era para rasgar o próprio ventre antes que o inimigo a tocasse, ou para cortar a língua antes que arrancassem confissões, ou para gravar no próprio peito uma última frase que ninguém mais esqueceria, mas negaram. E por isso, ela usou os dentes, mordeu o próprio braço até sangrar, e escreveu no chão de pedra: "Ainda me ouvem?" A cela virou lugar amaldiçoado. Outras prisioneiras se recusavam a dormir ali. Guardas passaram a evitar o corredor inteiro. Diziam que sentiam frio mesmo em dias quentes. E que ouviam passos quando estavam sozinhos. A direção do presídio decidiu silenciar de vez. Retiraram-na da cela, apagaram os registros e transferiram seu corpo para uma mina abandonada. Mas esqueceram de calar o sussurro. Na mina, ela sobreviveu por mais 6 meses. Comendo ratos, bebendo água acumulada em ossos e se cobrindo com jornais mofados. Quando finalmente abriram a grade, encontraram uma mulher irreconhecível, mas com o olhar intacto. Ela olhou para o carcereiro, abriu a boca e sussurrou: "Então você ainda me ouve." O homem caiu de joelhos e abandonou o cargo no mesmo dia, sem dizer uma palavra. Ela desapareceu da mina. Ninguém sabe se foi libertada, se fugiu ou se virou fumaça diante dos olhos de quem a viu. Mas um detalhe ficou gravado. Em uma das pedras do fundo da cela, estava escrita a palavra nó. Não como amarra, mas como enigma. Porque ela não queria que a entendessem. Queria que nunca mais a ignorassem. A pior punição para uma mulher livre nunca foi a forca, foi o esquecimento. E talvez por isso, ela tenha feito o impossível para garantir que, mesmo soterrada, a sua presença ficasse gravada nos ossos da estrutura. Até hoje, dizem que quem entra naquela mina com más intenções não sai igual. O que ela deixou para trás não foi apenas uma maldição. Foi uma pergunta suspensa no ar. Uma nota musical que ainda ressoa entre as pedras. E se você acha que isso foi um exagero, então talvez nunca tenha sido mulher, nem prisioneira, nem dona de si num mundo feito para amarrar vontades. Porque para algumas, as correntes do corpo foram só o começo. O verdadeiro castigo era ser livre por dentro. E ainda assim, continuar viva. Ela foi levada por 4 homens armados, vendada com um lenço encharcado em urina e vinho barato. Durante o trajeto, tropeçou 2 vezes. Na terceira, foi chutada nas costelas com força suficiente para trincar 2 ossos e calar 3 séculos de gritos engolidos. Quando chegaram ao destino, não havia tribunal, nem padre, nem protocolo. Apenas um buraco no chão, cercado por pedras negras, do tipo que racham sob o calor do sol, mas permanecem intactas sob o peso da culpa. Ela foi jogada lá dentro sem qualquer cerimônia, e ainda assim, riu. Porque ela sabia o que os homens que a enterravam ignoravam. Não se enterra o que nunca morreu. Os documentos oficiais dizem que ela faleceu de febre. Mas que febre faz o corpo desaparecer por completo? Nem ossos, nem cabelo, nem joias. Nada restou, exceto uma marca na parede externa da cova. Um círculo com 4 linhas cruzadas. Um símbolo que mais tarde seria encontrado em outras prisões, portos e mastros abandonados.
um sinal que unia as que não puderam deixar nome, mas que ainda assim deixaram rastros. A prática virou padrão. Quando uma mulher pirata era capturada, o sistema não a matava de imediato. Isso seria fácil demais, rápido demais, honroso demais. Elas eram escondidas, enterradas em cavernas, trancadas em navios desativados, deixadas em ilhas fantasmas, para que a história não soubesse o que fazer com elas, nem como começar a contar. O objetivo não era puni-las, era fazer com que o mundo esquecesse que elas haviam existido. Mas quanto mais as silenciavam, mais elas falavam, em cantos noturnos, em desenhos riscados com sangue, em cartas que nunca eram enviadas, mas que sempre encontravam leitores. Elas escreviam com a própria vida, confiando que o mar carregaria suas palavras até quem tivesse coragem de escutar. E carregava. Porque o mar tem memória de mulher, profunda, seletiva e extremamente rancorosa. Homens que participaram dessas execuções começaram a enlouquecer. Um deles, coronel da frota portuguesa, acordava toda a madrugada gritando um nome que não sabia dizer. Outro passou a escrever versos em francês arcaico, apesar de nunca ter aprendido a língua. E um terceiro, mais dramático, esfaqueou a própria garganta após ter ouvido uma canção que vinha do fundo do poço. Coincidência? Ou apenas o eco do que se tentou enterrar sem bênção nem perdão? Elas não voltavam como fantasmas, porque fantasmas ainda são reconhecidos. Elas voltavam como lapsos, como febres sem origem, como presságios. Uma mulher que desaparece em silêncio não some. Ela infiltra, na pedra, no ferro, no medo. E quando os arqueólogos do século seguinte começaram a cavar certos locais, descobriram que muitos dos depósitos de lixo colonial estavam repletos de objetos femininos, brincos, pentes, amuletos. E em uma escavação específica, em Madagascar, encontraram uma caveira com dentes afiados artificialmente. Junto a ela, uma lâmina escondida dentro de um livro de salmos. A lâmina trazia uma palavra gravada: testemunha. Elas não morriam, sumiam, como sumo de fruta espremida na pedra quente do tempo. Mas a mancha, a mancha nunca saía. E quanto mais os impérios esfregavam para apagar, mais o contorno do rosto delas aparecia. Ela foi ouvida antes de ser vista. O som era uma risada seca, uma mistura de desafio e saudade, como quem já perdeu tudo, e ainda assim não pretende ceder. Os marinheiros congelaram. A risada vinha do alto do mastro, onde nenhuma mulher deveria estar. Mas lá estava ela, de pé sobre o braço do vergueiro, cabelo solto como bandeira de guerra, com um cigarro apagado nos lábios e um facão cravado no ombro, como se nem doesse. Era a capitã, de verdade. E naquele instante, o navio era dela. Ela gritava ordens, e os homens obedeciam. Não por medo, mas por respeito. Porque a pior coisa que um pirata podia enfrentar era uma mulher sem tempo para drama. O problema é que o respeito masculino costuma ter prazo curto. Principalmente quando é comandado por alguém que sangra uma vez por mês e ainda assim não erra rota. Na terceira tempestade vencida, começaram os sussurros. Na quinta vitória, surgiram os boicotes. Na sétima vez que ela salvou a tripulação, veio a traição. Ela foi derrubada no convés, algemada com correntes do porão e levada ao capitão do navio rival como presente de paz. Em troca, os traidores ganharam rum. Ela, silêncio. Durante o trajeto até a prisão, ela não disse uma única palavra, mas fez questão de olhar cada um dos rostos que a venderam, um por um, sem piscar. Como quem grava uma dívida que vai cobrar com juros compostos em outra vida. No julgamento, o juiz, um homem gordo de dedos molhados e dentes cinzentos, perguntou: "Tem algo a declarar?" Ela respondeu apenas: "A palavra de uma mulher não vale ouro, mas o silêncio de uma mulher que sabe demais vale um império." A resposta não foi registrada na ata, mas caiu como lâmina no salão. As esposas dos juízes, que assistiam do balcão superior, suspiraram. E 3 dias depois, a sentença foi alterada de morte para exílio em vida. Ela foi condenada a viver muda, enclausurada num convento naval desativado, junto com outras 5 mulheres consideradas perigosas demais para o mar e castas demais para a fogueira. As freiras não sabiam lidar com elas, nem com seus olhos, nem com seus pesadelos.
Na segunda semana, começaram os incêndios. Na terceira, a água benta apodreceu. Na quarta, 3 freiras fugiram. E na quinta, o convento foi fechado às pressas, sob o pretexto de infestação demoníaca. Ela sumiu junto com as outras, mas deixou algo entalhado na parede da cela que ocupava. Um mapa, feito com sangue, ferrugem e unha. Rumo: desconhecido. Destino: liberdade. O mapa desapareceu 2 dias depois, mas reapareceu num mosteiro na Catalunha 50 anos mais tarde, costurado dentro da túnica de uma noviça morta durante uma tempestade. O mais curioso? A noviça não era noviça. Era filha de uma prisioneira que havia escapado do mesmo convento e levava o mesmo nome da capitã desaparecida. Mas os arquivos oficiais não registraram nada disso, claro. Elas deixavam rastros, não para serem seguidas, mas para serem temidas. Cada voz silenciada era convertida em símbolo, cada mapa escondido em ameaça. Porque uma mulher no comando de um navio é grave, mas uma mulher no comando do próprio destino é insuportável. E quando os impérios perceberam isso, já era tarde demais. As que sobreviveram às fogueiras passaram a viver nas margens, nos cantos escuros, nos becos das cidades portuárias, onde o mundo finge não olhar. E ali, entre prostitutas e contrabandistas, nasceram novas capitãs. Com menos paciência e muito mais sede. Era um porão. Mas não daqueles de madeira com cheiro de rum e esperança de resgate. Era um porão de pedra úmida, escavado na encosta de uma falésia, onde o mar batia forte, mas não conseguia entrar. O som das ondas era abafado por camadas e camadas de argamassa velha e juramentos esquecidos. Não havia janelas, nem camas, nem velas. Apenas uma cadeira de ferro no centro, e correntes presas ao chão com grampos do tamanho de anzóis. A mulher foi amarrada ali ainda viva, ainda lúcida, ainda furiosa. Era uma forma de punição silenciosa. Trancá-la num lugar onde o mar podia ser ouvido, mas jamais tocado. Onde a liberdade sussurrava do lado de fora, mas o corpo mofava por dentro. Ela não era famosa. Não tinha nome em baladas nem rosto em pôsteres. Mas seu crime era um dos mais perigosos da época. Liderar uma revolta de mulheres a bordo de um navio negreiro, libertar 12 prisioneiras, envenenar 2 capitães e fugir com as chaves das algemas. Durante semanas, os mercadores de Cádiz publicaram recompensas absurdas por sua cabeça. Cartazes foram colados em igrejas, becos e feiras, mas ninguém a encontrou, porque ela só aparecia quando queria e desaparecia como fumaça molhada. Ela não roubava ouro, roubava futuros, destruía o ciclo, quebrava a lógica, transformava vítimas em navegantes, criadas em sabres, resignadas em insurreição. Foi capturada por engano, num porto onde parou para dar à luz. A criança nasceu numa taverna desativada, entre garrafas quebradas e orações apressadas de uma curandeira com mãos tremidas. Quando os soldados entraram, encontraram o bebê envolto em veludo azul e a mãe com uma faca de cozinha no pescoço de um sargento. Ela foi levada sangrando, sem sapatos, com o cordão umbilical ainda quente e a cabeça erguida como quem já sabia o que viria. Não gritou, não reagiu. Apenas pediu uma coisa: que o filho fosse entregue ao mar. Ele saberá o caminho de volta, disse. E então cuspiu no chão, sorriu e fechou os olhos. A prisão começou ali. Dizem que durante os primeiros dias no porão, ela apenas dormia. Depois começou a cantar. Primeiro baixo, depois alto, depois em línguas que ninguém conhecia. Ela entoava cânticos que faziam o teto pingar, que rachavam pedras, que ecoavam nos ossos dos guardas. Alguns diziam que ela estava rezando, outros que amaldiçoava o tempo. Mas todos sabiam que aquilo não era humano. Não era lógico, era ancestral. Era um tipo de vingança que não precisava de espada, nem de fúria, nem de pressa. Apenas da certeza de que seria ouvida, mesmo que demorasse séculos. Uma noite, o chão tremeu. O mar subiu sem lua. As correntes enferrujaram de uma só vez. Os soldados correram, abandonando as tochas. Quando retornaram no amanhecer seguinte, a cadeira estava vazia. A corrente intacta. A cela trancada por dentro. Mas não havia corpo, nem manchas. Apenas uma inscrição entalhada no ferro da parede. Não se acorrenta o que nunca esteve preso. O local foi lacrado. Depois, destruído. Mas reconstruído anos depois como um depósito de armas. E então,
lacrado de novo, por causa dos sussurros. Até hoje, ninguém consegue manter um prédio erguido sobre aquele solo. Durante um tempo, acreditou-se que ela havia morrido ali, mas começaram a surgir relatos de uma mulher sem sombra andando entre os destroços dos navios, sempre sozinha, com os pés descalços e uma cicatriz no ventre. Nunca falava, só olhava. Às vezes sorria e desaparecia entre a neblina antes que alguém ousasse fazer perguntas. Em Marsella, uma carta anônima falava dela. Em Lisboa, um marinheiro escreveu em seu diário que ouviu um canto igual ao que ouvira no porão. E em Havana, um capitão jurou ter visto uma mulher afundando um navio inteiro com uma frase sussurrada. A justiça da época não sabia como lidar com esses boatos. Se admitisse, legitimava a lenda. Se negasse, alimentava o medo. Decidiram pelo caminho mais comum: o silêncio. Nos arquivos oficiais, ela morreu durante o parto. Mas em anotações marginais dos próprios escribas, há dúvidas riscadas, datas contraditórias, nomes encobertos com tinta preta. E em todos os relatos não oficiais, um detalhe recorrente: o bebê foi jogado ao mar, como ela pediu. Mas nunca foi encontrado. Dizem que ele também canta, e que sua voz faz bússolas girarem no escuro. Alguns chamam isso de delírio coletivo, outros de folclore feminino. Mas a história não se importa com rótulos. Ela se importa com quem escuta. E quem ouve essas histórias não volta o mesmo. Porque entender o que essas mulheres fizeram é aceitar que o mundo sempre teve rachaduras. E que algumas dessas rachaduras são femininas, profundas e perigosas. Elas não queriam glória, queriam permanência. E no fundo, conseguiram. Porque há lugares onde o mar não entra. Mas o sussurro delas entra por qualquer fresta. O mar, esse velho cúmplice, nunca entregou seus corpos. E talvez seja por isso que elas ainda estejam por aí. Não como fantasmas, mas como ecos, vivos, insolentes e necessários. Não se trata de crer, trata-se de perceber. Você ainda ouve? Ela não foi enforcada, foi incendiada, mas não da forma pública e cerimonial como faziam com hereges e bruxas. Não havia plateia, nem praça, nem padres. Foi numa clareira escondida, entre árvores encharcadas de salitre e cinzas antigas. Usaram óleo de baleia, trapos encharcados e restos de velas de cemitério. Os soldados receberam ordens para não olhar nos olhos dela. Mesmo assim, um deles olhou. E o que viu o deixou mudo pelo resto da vida. Uma mulher amarrada, sorrindo com os lábios partidos, segurando uma mecha de cabelo queimada com a mão trêmula. Quando as chamas começaram, ela não gritou. Recitou um nome, um por um, de cada traidor que a levou até ali. Era como se, antes de morrer, ela os tivesse amaldiçoado com a própria respiração. Ninguém sabia de onde ela viera. Não havia registro, nenhuma bandeira sob seu comando. Mas ela navegava com um navio que não existia nos mapas. Um casco pintado de preto com runas entalhadas à faca, velas costuradas por prisioneiras libertas e uma proa esculpida na forma de uma mulher com os olhos vendados. Chamavam de La Llorona de Maré Alta. Nunca saqueava o que fosse de valor comum. Procurava cartas, mapas, manuscritos, diários. Ela era colecionadora de segredos e os trocava por liberdade. Para outras mulheres. Para ela, não. Ela parecia saber que liberdade não era para ser possuída, era para ser espalhada. Foi pega por armadilhas feitas por homens desesperados. Armadilhas que só funcionam contra quem confia demais. Um navio acenando bandeira branca. Uma voz dizendo trégua. E o nome de uma amiga morta sendo usado como senha. Ela caiu. Ou melhor, deixou-se capturar. Talvez já estivesse cansada. Ou talvez soubesse que, às vezes, a morte em chamas é mais barulhenta do que uma vida silenciosa. Quando a prenderam, ela não resistiu. Pediu apenas 3 coisas: escrever uma última carta, cortar o próprio cabelo e ser queimada perto da água. Deram-lhe 2. Mas o mar não estava perto o bastante. A carta nunca foi entregue. Foi confiscada por um capitão que a escondeu dentro de uma Bíblia e a levou consigo até a Holanda. O problema é que meses depois,
o navio onde ele estava desapareceu em céu limpo. Quando reapareceu, estava vazio. O único vestígio humano era a Bíblia, molhada e colada por dentro. Quando tentaram abrir, a folha onde a carta estava se dissolveu, deixando apenas uma mancha vermelha em forma de espiral. E um cheiro de ferro queimado que jamais saiu do papel. O cabelo que ela cortou foi dividido entre 5 mulheres que estavam presas na mesma fortaleza. Cada uma recebeu um pedaço com um nó. Dizem que o nó significava espera, ou vingança, ou simplesmente fique viva. Uma dessas mulheres escapou 2 anos depois, vestida com a farda de um guarda. Outra desapareceu durante uma tempestade e foi vista anos depois liderando um grupo de contrabandistas no mar Egeu. As outras 3? Bom, ninguém sabe. Mas o curioso é que em 3 portos diferentes foram encontrados pedaços de cabelo enrolados em mapas com a mesma frase. Ela ardeu, mas não se apagou. Os responsáveis pela execução começaram a morrer um por um, de formas absurdas, lentas, quase poéticas. Um foi atacado por gaivotas famintas em plena cidade. Outro se afogou na própria tina de banho, mesmo sendo um excelente nadador. O terceiro enlouqueceu e passou a escrever números nas paredes com fezes. O quarto se tornou monge. E o quinto desapareceu. Deixou para trás apenas um diário com 13 páginas arrancadas e uma palavra escrita no fim. Ela. O medo de mulheres que não gritam ao morrer passou a ser um problema. Porque gritar era esperado. Era controlável. Mas sorrir, recitar, amaldiçoar em silêncio, isso era inaceitável. Era subversivo. Era místico. E então os tribunais começaram a inventar outro destino. Não mais matar, mas converter. Os próximos julgamentos foram acompanhados por padres, terapeutas e médicos. Tudo para apagar o símbolo da mulher em chamas. Mas já era tarde. O fogo tinha mudado de lugar. Saíra da pele e se espalhara pelos olhos de outras que olhavam de longe. Ela virou lenda, sim, mas daquelas que incomodam. Porque ao contrário das histórias feitas para dormir, essa história acorda. Acorda perguntas, acorda medos, acorda vontades. E toda vez que uma mulher desafia ordens com um sorrisinho no canto da boca, alguém jura que viu nela o mesmo olhar da que foi queimada sem chorar. Porque as que não choram, ficam, ardem na lembrança, gritam nos ossos da história. E o mar, o mar não esquece fogo. Ele o engole e o carrega em silêncio, como quem protege um segredo antigo demais para ser explicado. Ela não morreu. Ela virou linguagem. Ela está nas entrelinhas, na faísca antes do trovão, no olhar antes do levante, no sussurro antes da chama. Ela caminhava entre colunas de mármore e sangue seco. Os degraus do tribunal pareciam escorregadios de propósito, como se estivessem cansados de sustentar condenações que já nasciam tortas. Ao redor, homens de casaca e perucas brancas suavam como porcos em banho-maria, enquanto fingiam dignidade. A ré, por outro lado, estava descalça, com um vestido de linho rasgado e uma cicatriz na bochecha esquerda em forma de raio, presente de um oficial que tentou beijá-la à força. Ela não se defendia, apenas olhava, para cima, para os vitrais, como se buscasse, entre as imagens dos santos, algum sinal de que tudo aquilo era apenas uma encenação. Spoiler: era. O juiz lia os crimes como quem recita poesia ruim. Roubo, incitação à desobediência, travestismo, assassinato, heresia, adultério, pirataria, rebeldia. E então uma pausa. Um silêncio. Como se até ele precisasse respirar entre tantas acusações contra alguém que até meses atrás sequer tinha direito à voz. Ela sorriu. Não por deboche, mas por reconhecimento. Reconhecia aquela lista. Tinha decorado os detalhes. E os acrescentaria, se permitissem. Cuspir em bispos, ensinar mulheres a ler cartas náuticas, organizar uma rebelião de cozinheiras em alto mar. Mas não pediram sua versão. Só seu corpo. Quando tentaram cortar sua língua, prática comum contra mulheres inflamadas. Ela mordeu primeiro. Engoliu um pedaço de si como quem se recusa a dar ao mundo o gosto da própria dor. Sangrou por dias, mas nunca gritou. Quando enfim cicatrizou, ela voltou a cantar. Não com a boca, mas com os olhos, com os dedos,
com o jeito que andava pelas celas como se fosse dona de tudo aquilo. A prisão virou palco. As outras detentas, discípulas e os guardas começaram a sonhar com ela, com seus olhos, com sua voz ausente, com o silêncio que cortava mais do que aço. Ela transformou as grades em trilhas. Dizia, com letras desenhadas no chão, que não havia cela onde a memória não conseguisse voar. Toda semana, alguma prisioneira desaparecia. As autoridades achavam que estavam sendo transferidas, mas não havia registros, apenas roupas dobradas. E embaixo, sempre um pedaço de corda vermelha com 3 nós. Um para o corpo, um para a alma, e um para aquilo que vem depois. Quando o rei soube, mandou selar a prisão, trocar todo o efetivo, executar as suspeitas. Resultado? Mais silêncio, mais sumiços, mais cordas com nós. Uma das detentas, que sobreviveu e fugiu para o Marrocos, contou anos depois que ela não era uma mulher. Era uma embarcação. Sim, uma embarcação viva, capaz de carregar outras, de levá-las em segurança por rotas que só existem para as que não têm mapa. Chamavam-na de o leme invertido, porque onde ela apontava, o mundo se torcia. As rotas mudavam, e o tempo se curvava. Era mito? Era metáfora? Era loucura coletiva de quem não queria aceitar que o sistema falhou ao tentar conter o indizível? Na capital, os ministros de justiça começaram a discutir medidas mais eficazes. Mas ninguém queria mencionar o nome dela em voz alta, como se fosse um código proibido. Preferiam chamá-la de o caso, o fenômeno, a aberração. Havia medo, porque não se tratava mais de uma mulher, mas do que ela representava. O fim da ordem, a falha na lógica, a rachadura no espelho. Porque quando uma mulher sobrevive ao que era para matá-la, ela vira uma pergunta incômoda, do tipo que a história não gosta de responder. Para contornar o problema, criaram uma narrativa, um documento oficial, um fim inventado. Afirmaram que ela morrera de peste, que o corpo foi enterrado em vala comum, que seu nome nunca fora real, que tudo não passava de histeria coletiva em tempos instáveis. Mas o relatório interno dizia outra coisa. Dizia que a cela estava intacta, que o chão tinha marcas circulares, como de fogo lento, que o ferro das grades estava frio demais, e que o único vestígio era uma gota de sangue, pairando no teto, como se não quisesse cair. Os boatos se espalharam. Em vilas portuárias, começaram a dizer que mulheres sumidas voltavam com olhos mais escuros e passos sem som, que entravam em casas à noite só para deixar cordas trançadas sob os travesseiros, que algumas sussurravam poemas em línguas extintas ao ouvido de meninas rebeldes, e que às vezes o mar ficava imóvel, por minutos, como se escutasse algo, como se respondesse, como se aguardasse ordens. Era insuportável, porque justiça precisa de final, precisa de sentença, precisa de controle. Mas ali havia só vazios, fragmentos, canções que começavam e não terminavam, e uma certeza que incomodava mais que culpa. Ela ainda estava em movimento, talvez no mar, talvez no sangue, talvez no nome que ninguém ousava dizer, mas viva, em estado de permanência poética. E é por isso que, até hoje, nas salas silenciosas onde homens decidem destinos de mulheres, alguém fecha as janelas. Não pelo vento, mas pelo medo de que ela entre, não com o corpo, mas com a história. E que, de algum modo, transforme o julgamento num espelho. Ela estava ferida, muito. A pele rasgada no ombro esquerdo deixava exposto o osso, mas ela o protegia com uma tira de pano amarrada com pedaços de corda e uma fivela de cinto roubado. Não havia médico, nem bálsamo, nem consolo. Havia mar, muito mar, e silêncio. A tripulação, composta por 3 homens e 7 mulheres, a observava com reverência e receio. Não era uma líder comum, não fazia discursos, nem impunha ordens. Ela apenas apontava para o horizonte, para onde o sol afundava, para onde o medo começava. E todos obedeciam, porque sabiam. Ela não estava fugindo, estava guiando. E o que a guiava era dor. A dor dela não era recente. Não era só a ferida, nem o naufrágio, nem a traição de um amante vendido por 3 barris de rum. Era mais antiga. Era de infância, de abandono, de estupro, de prisão,
de olhares que a despiram antes mesmo que tivesse força para dizer não. E essa dor, ao invés de devorá-la, virou bússola, uma forma de sentir onde o mundo doía mais e navegar até lá, não para se vingar, mas para libertar outras, porque a dor, quando bem usada, não queima, ilumina. A embarcação era pequena, sem nome, sem bandeira, um barco de espectros, onde ninguém cantava, ninguém dormia direito e ninguém fazia perguntas, mas as noites eram acesas por relatos. Uma contava como matou o próprio dono com uma colher de madeira. Outra, como nadou dias com uma criança morta nos braços. Todas tinham histórias que fariam padres chorarem e carrascos hesitarem. Mas ali não havia lugar para pena, só para riso rouco, costuras mal feitas e promessas murmuradas. E em meio a tudo isso, ela, calada, observando o céu, como quem lê mapas nas estrelas com os olhos fechados. Não havia rota, só intuição. E o curioso é que ela nunca errava. Sempre chegavam onde deviam. Sempre encontravam alguma mulher acorrentada, algum porão fedendo a orações e crueldade, algum grilhão esquecido por Deus. Libertavam, deixavam comida, às vezes armas, nunca diziam seus nomes. Mas as libertas reconheciam a líder, sempre, mesmo sem ter visto antes. Porque ela carregava algo que não se ensina. O jeito de quem já morreu e voltou com tempo suficiente para pensar no que fazer com essa segunda chance. Uma das prisioneiras resgatadas era uma criança, 10 anos, calada, magra, com as costas cortadas por correntes. Quando colocaram comida à frente dela, não comeu. Quando deram água, recusou. Só aceitou quando a mulher ferida pegou um punhado de arroz com as mãos sujas e comeu junto. A menina então a abraçou e disse: "Você é minha mãe?" Ela respondeu com um olhar que ninguém esqueceu. Nem sim, nem não. Apenas um sussurro. "Agora somos do mar." Essa frase virou lema. Foi entalhada nas vigas do navio com unhas, punhais e até dentes. Agora somos do mar. Não era poesia. Era contrato. Quem embarcava sabia que jamais voltaria a pertencer à terra firme. Porque a terra as rejeitara, as queimara, as vendera. Só o mar restava. E mesmo ele, por vezes, as cuspia. Mas não aquela. Não a mulher ferida. Ela parecia ter feito pacto. As águas se abriam para ela. Os ventos mudavam. E quando ameaçavam afundar, bastava seu silêncio para a maré recuar. A ferida no ombro apodreceu. Mas ela se recusava a deitar. Continuava de pé, andando pelo convés como se fosse dona do oceano. Até que um dia, simplesmente caiu. Rígida, fria, sem grito, sem adeus. Colocaram seu corpo sobre tábuas velhas, cobriram com uma lona manchada e fizeram o ritual. Não um funeral, mas uma transição. Queimaram o barco, com ela dentro. Ao amanhecer, só havia cinzas. E no lugar onde a embarcação se desfez, uma nova corrente marinha surgiu. Forte, direta, impossível de ser explicada pelos navegadores. Durante décadas, aquela corrente foi evitada. Diziam que barcos afundavam ao tentar segui-la. Mas em noites silenciosas, algumas mulheres se jogavam nela e sumiam. Ninguém sabia para onde iam. Só que iam sorrindo, como se ouvissem um chamado, como se sentissem que, em algum lugar do outro lado do mundo, havia um novo leme, um novo sussurro, uma nova dor transformada em direção. Ela não deixou estátuas, nem bandeiras, nem epitáfios, mas seu caminho permaneceu, invisível, inquebrável, inexplicável, como todas as rotas traçadas por mulheres que transformaram sofrimento em bússola e silêncio em força. Ninguém a nomeou, mas todas que ousaram desafiar a rota imposta, a seguiram. E se hoje você ainda ouve o mar batendo estranho contra as rochas, talvez não seja a maré, talvez seja ela, avisando que o tempo está mudando, e que a próxima embarcação já partiu. Ela ficou 10 anos no mar sem pôr os pés em terra firme. Não por superstição, nem por escolha espiritual. Era estratégia. Ela sabia que, no momento em que pisasse no continente, teria um preço. O chão dos homens cobra caro de quem ousa flutuar por tempo demais. Seu navio era velho, remendado com partes de naufrágios,
com pedaços de madeira que já tinham morrido afogados antes de aprenderem a flutuar de novo. Cada tábua contava uma história. Cada vela tinha manchas que não eram de vinho. E cada prego que sustentava na estrutura tinha sido arrancado com dor de outro casco. Era um cemitério flutuante. E ela o chamava de lar. Chamavam a embarcação de a Viúva Branca. Não porque ela era branca, mas porque todos os navios que cruzavam seu caminho voltavam manchados, de culpa, de medo, de silêncio. Havia uma regra. Ninguém ali dormia 2 noites seguidas no mesmo lugar. E ninguém fazia promessas. O navio era feito de rotas quebradas, de fé murcha, de riso torto. Mas era invencível. Nunca foi capturado. Nunca foi tocado. Alguns diziam que era rápido demais. Outros, que não existia. Mas as marcas que deixava nos portos e nas mentes dos que tentaram caçá-lo eram bem reais. Ela era conhecida por não matar. Ela sumia. Desaparecia com as coisas, com as pessoas, com os boatos. Quando alguém era pego por sua tripulação, voltava diferente. Como se tivesse envelhecido dentro da própria cabeça. Os homens voltavam calados. As mulheres, com olhos de quem viu o fim e decidiu ficar por lá. Uma vez, um almirante espanhol retornou de um encontro com ela e queimou todos os próprios retratos. Disse que sua imagem não era mais compatível com o que havia se tornado. Depois, se trancou numa biblioteca e passou a escrever cartas para uma mulher cujo nome ele não sabia, mas cuja ausência doía como uma amputação. Havia histórias de que ela jamais descia ao porão. Diziam que lá guardava algo que ninguém podia ver. Talvez ossos, talvez livros, talvez ela mesma. Ninguém sabia. Mas uma vez, durante uma tempestade, uma nova tripulante, uma lavadeira fugida de um convento, desceu por engano, subiu muda. No dia seguinte, arrancou os próprios olhos com uma colher e sorriu enquanto sangrava. "Agora eu vejo direito", disse, antes de se atirar ao mar. Depois disso, ninguém mais ousou perguntar sobre o porão. Nem mesmo as que tinham coragem de cuspir contra o vento. Ela aceitava mulheres de qualquer idade, cor, fé ou vício. Mas havia um critério. Só embarcava quem tivesse sido traída por alguém que amava. Era o único requisito. O ritual de entrada era simples. Contar a própria história e depois cuspir no próprio nome. Um novo era escolhido pelas companheiras. Nomes de vento, de maré, de pedra quebrada. Nomes que só existiam ali. E que, segundo ela, serviam para que o mundo não soubesse mais como chamá-las. Porque nome é uma corrente se dita pelas pessoas erradas. Certa vez, ela recebeu uma mensagem. Uma carta selada com cera preta, entregue por um pombo com os olhos costurados. A carta trazia apenas 2 palavras. Volte. Sozinha. A tripulação entrou em pânico, mas ela apenas riu. Riu com o peito, com os ombros, com as cicatrizes. Depois, queimou a carta, guardou as cinzas num anel oco e continuou o curso. Quando perguntaram o que era aquilo, respondeu: "Convite para o inferno, mas sou ocupada." Não comentou mais. Mas desde então, passou a dormir menos e a olhar para trás com mais frequência. O navio começou a se comportar de forma estranha, rangia em noites calmas, sussurrava em línguas mortas, as bússolas giravam, as redes se rasgavam, e mesmo assim, nenhuma tripulante queria sair. Era como se o barco estivesse vivo, ou melhor, como se estivesse morrendo junto com ela. A ligação era visível. Quando ela adoecia, a madeira apodrecia. Quando sangrava, as velas murchavam. Quando ria, o casco brilhava. Era simbiose. E também maldição. Ela sabia que o fim estava próximo. E preparou tudo com a delicadeza de um funeral de rainha. Desenhou com carvão um mapa que só podia ser lido sob a luz da lua cheia. Escondeu cartas em garrafas vedadas com cabelo humano. Costurou mensagens nos forros das roupas da tripulação. E ensinou a todas como pilotar o navio sem ela. Se eu não voltar, sigam as estrelas. Mas só as que tremem. Na noite em que sumiu, a lua estava cheia, mas não fazia sombra. E o mar estava tão liso que parecia vidro esticado entre 2 mundos. Dizem que ela mergulhou sozinha. Sem âncora, sem corda, sem adeus. Deixou para trás um navio perfeitamente alinhado com o norte. E uma bússola sobre o leme, trincada, mas ainda pulsando. Até hoje,
Há marinheiras que dizem ter visto a silhueta dela andando sobre as ondas, não afundando, nem flutuando, apenas indo, como sempre fez. Ela não tinha rosto. Não mais. Quando foi capturada, os soldados arrancaram-lhe a pele do rosto com lâminas pequenas e metódicas, como quem desossa um mapa antigo. A intenção era simples, que ninguém mais a reconhecesse, que sua imagem deixasse de inspirar, que seu rosto sumisse das histórias contadas em tavernas e desenhos a carvão rabiscados nos cantos de cartas náuticas clandestinas. Ela era perigosa demais para viver, mas viva demais para morrer de vez. Então fizeram com ela o que o poder sempre fez com mulheres rebeldes. Tentaram apagar os traços, esperando que isso fosse suficiente para sumir com a alma. Não foi. Mesmo sem rosto, ela continuou sendo seguida. Continuou aparecendo. Nos delírios dos guardas, nos pesadelos dos capitães, nos sorrisos das condenadas à morte. Uma mulher sem face, mas com uma presença tão absurda que bastava a sombra dela para fazer o vento mudar. Os que participaram de sua punição começaram a definhar. Um perdeu o paladar, outro a visão. Um terceiro, o nome. Passou a esquecer quem era, onde estava, para onde ia. Um a um foram evaporando. Como se a identidade que tiraram dela tivesse sido absorvida e voltado para cobrar com juros. Ninguém sabe como ela escapou. Há quem diga que nunca esteve presa de verdade. Que aquele corpo torturado era apenas uma distração, que sua alma já havia fugido por alguma fresta entre as grades e o sussurro do oceano. Mas o fato é que, pouco tempo depois da sua suposta morte, começaram a surgir relatos de uma figura encapuzada que navegava sozinha, em barcos improvisados, como uma sombra que andava sobre águas inquietas. Não falava, não comia, só apontava, para o sul, sempre para o sul. Como se soubesse de algo que o mundo inteiro havia esquecido. Na primeira vez que uma vila a viu, as mulheres adoeceram, não fisicamente, mas emocionalmente, como se uma onda de lembrança afogada as atravessasse. Mulheres que nunca haviam saído de casa começaram a escrever cartas de despedida, outras a afiar facas, outras ainda a costurar roupas com bolsos secretos e forros reforçados. Era como se, ao vê-la, cada uma entendesse que havia uma rota não seguida. Uma versão de si que ainda estava à espera, em algum porto onde jamais haviam atracado. Ela nunca ficava mais de uma noite. Chegava ao entardecer, deixava algo, um colar, uma carta, um mapa desenhado com sangue seco, e partia antes do amanhecer. Ninguém conseguia pará-la. Os que tentavam, dormiam. Os que a seguiam, se perdiam. Os que tentavam registrar sua imagem, viam apenas borrões. Mas a cada nova aparição, uma nova lenda nascia. Uma mulher retomava o nome. Um segredo era revelado. Um navio encalhado desaparecia. Era como se sua presença desentortasse o tempo. E a memória. Durante anos, cartógrafos começaram a marcar suas aparições com pequenos xisses nos mapas. Primeiro como brincadeira, depois com seriedade. Porque perceberam um padrão. Ela traçava um caminho, uma linha invisível. Um desenho complexo de fuga e reencontro, passando por todas as rotas onde mulheres haviam sido silenciadas, punidas, torturadas, esquecidas. A mulher sem rosto estava refazendo a história, corrigindo a cartografia da dor, desenhando, com o próprio corpo, a geografia da resistência. As meninas começaram a sonhar com ela. Crianças de 5, 6 anos acordavam gritando seu nome, um nome que ninguém havia dito. O nome antes do nome. A origem, a raiz. Começaram a imitá-la, a andar com a cabeça coberta, a andar descalças, a apontar para o sul. Pais entravam em pânico. Igrejas voltavam a rezar em latim. Mas era tarde. Ela já estava em todos os lugares. Em cada mulher que cansou de calar. Em cada mãe que enterrou uma filha. Em cada neta que soube que a avó não morreu de causas naturais. Em um dos portos marcados em seu caminho, ergueram uma estátua. Não dela, mas do espaço que ela deixava. Era um manto vazio sobre uma pedra, um buraco moldado em bronze. Um monumento ao que não se pode prender. Ao que não tem rosto, mas tem rumo. Ao que se move sem querer ser visto, mas exige ser sentido. Tentaram proibir. Destruíram a primeira. A segunda foi enterrada. A terceira, esquecida. Mas sempre aparecia outra. Como se uma vez criada,
ela se recusasse a desaparecer. Um velho capitão, que afirmava tê-la visto 5 vezes, disse que ela não andava, flutuava a 3 centímetros do chão, que não tinha cheiro, mas que fazia o ar mudar. Disse que, ao vê-la, sentia saudade de uma mulher que nunca conheceu, e que por dias depois disso, sonhava com um mar sem fim, onde cada onda tinha um nome, e cada nome, uma história que ele não ousava repetir, por medo ou por respeito. E mesmo agora, enquanto você ouve tudo isso, talvez ela esteja passando, na rua, no cais, atrás de você, ou dentro, não no corpo, mas na memória que teima em arder. Ela não quer ser lembrada, quer ser sentida, como o sul que arde em bússolas quebradas. Elas chegaram em silêncio, não em navios, não com velas abertas ao vento, nem com canhões apontados para os portos. Vieram em grupos pequenos, às vezes sozinhas, como viajantes, como viúvas, como comerciantes humildes carregando cestos de peixe ou panos para vender. Algumas vinham grávidas, outras com cicatrizes nos braços e livros nos olhos. Eram comuns demais para causar espanto, e justamente por isso, eram perfeitas. Tinham voltado, não para a vingança, nem para a glória. Tinham voltado para infiltrar, para desfiar, fio a fio, os tecidos dos impérios que tentaram apagá-las. Ninguém percebeu de imediato, mas aos poucos, as cidades começaram a mudar. Mulheres que antes cochichavam atrás das janelas passaram a caminhar com os cabelos soltos. Costureiras começaram a esconder mensagens dentro das bainhas dos uniformes dos soldados. Curandeiras passaram a ensinar latim para meninas de 12 anos. As tavernas foram perdendo o riso dos homens. Não porque deixaram de rir, mas porque não conseguiam mais rir delas. As mulheres haviam retornado, mas não como prisioneiras. Voltaram como tempo, como memória, como maré que sobe lenta e afoga tudo sem pedir licença. Em uma vila litorânea do norte, um grupo de viúvas abriu uma escola, oficialmente para ensinar costura. Mas as alunas saíam de lá com mapas, nomes, técnicas de navegação e uma fúria serena que nenhuma agulha era capaz de conter. Em outra vila, uma antiga lavadeira passou a ensinar códigos com pedras na praia. Cada cor significava um destino. Cada formação, uma rota segura. Os pescadores diziam que aquilo era coisa de bruxa. E tinham razão. Mas não do tipo que acende vela, do tipo que acende revolução. Havia mulheres que carregavam conchas costuradas à barra dos vestidos. Algumas deixavam pétalas secas nos bancos da igreja. Outras escondiam frases em livros devolvidos à biblioteca. Tudo era simbólico, mas nada era acidental. Elas estavam semeando, fertilizando, adubando o solo para quando a próxima geração perguntasse: e se a história não foi bem assim? Porque a missão delas nunca foi vingar, foi reverter, redesenhar. E para isso, era preciso paciência, e código, e tempo. As autoridades tentaram reagir. Mandaram fechar as escolas, queimar os livros, prender as parteiras. Mas era tarde demais. A linguagem já havia se espalhado. Uma nova forma de olhar havia se instalado. E os homens que ainda tentavam manter a ordem começaram a perceber um desconforto. Já não sabiam mais quem era quem. A esposa podia ser uma delas. A filha, a criada, a própria mãe. E isso corroía, porque impérios não caem com tiros, caem com dúvida, com silêncio, com gestos que parecem pequenos, mas que somados formam maremotos. Um comerciante certa vez entregou uma denúncia. Dizia que uma mulher estava reunindo ex-prisioneiras para planejar fugas em massa. Quando os soldados chegaram, encontraram uma horta e uma roda de bordado. Nada além disso. Mas dias depois, todos os guardas começaram a sonhar com navios em chamas e acordavam chorando nomes que não conheciam. Alguns largaram o ofício. Outros se enforcaram com os próprios cintos. O comerciante sumiu. E o nome dele apareceu riscado em carvão na porta de 23 casas espalhadas por 3 cidades. Abaixo, uma frase: você olhou, agora lembra. As bibliotecas começaram a registrar sumiços estranhos. Livros desapareciam, mas voltavam dias depois, com páginas diferentes, algumas reescritas, outras com bilhetes colados. Citações que não existiam, ou melhor, que haviam sido apagadas séculos antes. Era como se as palavras delas estivessem sendo reimplantadas no corpo da história. Como tatuagens feitas no escuro. Como cicatrizes que renascem.
Os estudiosos chamavam de contaminação textual. Mas no fundo sabiam, era reconquista, palmo a palmo. Um padre, em desespero, pregou um sermão inteiro contra a volta das filhas do mar. Disse que elas eram serpentes com corpo de sal e olhos de ferida, que vinham para destruir o alicerce da fé e virar as mesas da comunhão. Ao final da missa, uma senhora de 80 anos se aproximou, tirou o véu e o encarou nos olhos. Ele desmaiou. Quando acordou, havia areia nos sapatos e marcas de algas em seus joelhos. Nunca mais celebrou. Passou o resto da vida pescando em silêncio. Às vezes murmurando canções em um idioma que nem ele conhecia. Elas voltaram, mas ninguém reconheceu, porque não usavam mais as mesmas roupas, nem os mesmos nomes, nem os mesmos corpos. Mas o mar as reconhecia e as guiava, como quem sabe que o que afundou não desapareceu, apenas mergulhou fundo o bastante para voltar com outra força. Ela foi queimada em praça pública numa manhã cinzenta, com garoa fina e cheiro de peixe podre vindo do mercado. Não havia multidão, só meia dúzia de homens encolhidos em capas grossas e uma fileira de soldados que não sabiam onde olhar. Alguns diziam que ela era ladra, outros, bruxa. Um velho sussurrou que ela era pirata, mas ninguém tinha certeza de nada, nem do nome, nem da idade, nem da língua. Ela chegou com os pés nus, feridas abertas no peito e um olhar que parecia mais velho que o próprio tempo. Um olhar que dizia, não vai funcionar. E não funcionou. As chamas acenderam. O corpo se contorceu, mas não houve grito, nem cheiro de carne, nem fumaça preta. Os registros oficiais tentaram disfarçar. Execução cumprida com sucesso, sem resistência. Mas o escriba que assinou o relatório ficou cego 3 dias depois. O lenhador que cortou a madeira sonhava com ela todas as noites, até enforcar-se com a própria barba. E um dos soldados que carregava a tocha teve o braço petrificado, sem explicação médica. A cidade ficou em silêncio por semanas, até que um novo rumor nasceu. Ela não foi a última, só a mais corajosa. A forca foi desmontada, mas o chão onde ela pisou ficou marcado. As pedras do calçamento racharam, como se tivessem absorvido algo que o mundo não podia conter. Crianças passaram a evitar o local. Mulheres deixavam flores anônimas. E, eventualmente, homens bêbados começavam a chorar ao passar por ali, mesmo sem saber porquê. A cidade tentou apagar os sinais. Lavou, reconstruiu, pavimentou. Mas as rachaduras voltavam. As flores voltavam. O silêncio voltava, como se o eco dela recusasse desaparecer. Cartas começaram a circular, sem assinatura, com letra irregular, como de alguém que escrevia com as 2 mãos. Diziam apenas, não queimem mais nenhuma. Foram ignoradas, claro. Mas depois da 3ª execução, os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos à meia-noite. Um padre teve os cabelos arrancados por uma ventania. E uma freira foi encontrada com areia entre os dentes, mesmo sem jamais ter saído da clausura. Era como se, a cada mulher silenciada, outra se acendesse em algum lugar. As autoridades, desesperadas, buscaram ajuda externa. Trouxeram inquisidores de outras províncias, padres especializados em exorcismos, cavaleiros de ordens esquecidas. Mas nada funcionava. As mulheres continuavam sumindo e voltando, como se a morte fosse apenas uma pausa. Como se as fogueiras, em vez de matá-las, as tivessem libertado. O fogo que deveria consumir estava gerando uma nova linguagem, um novo tipo de renascimento. O tipo que não precisa mais de corpo para agir. Em certo momento, queimaram uma mulher grávida. A praça ficou em silêncio por semanas. Depois, apareceu um bebê na porta de uma escola, envolto em um pano bordado com símbolos náuticos. Ninguém sabia de onde veio, mas ele cresceu com os olhos da mãe queimada e com o hábito de conversar com o mar. Dizia que ouvia vozes, não uma, mas várias, como um coro, e que todas diziam a mesma coisa. Continuamos. Cresceu, virou cartógrafo e desenhou mapas com ilhas que ninguém conseguia encontrar, mas onde o vento soprava diferente. A mulher da última fogueira se tornou símbolo proibido. Quem falava seu nome era preso. Quem a desenhava, açoitado. Mas ela aparecia mesmo assim. Em tapeçarias mal costuradas, em manchas de vinho na parede, em rabiscos nas carteiras da escola. Ninguém sabia quem começava.
mas todos sabiam o que significava. Era ela. Sempre ela. A que não terminou. A que ardeu para iluminar. A que deixou, entre as brasas, a semente de um levante que não precisava mais de tochas, bastava sopro. E foi aí que os homens perceberam. Tinham perdido. Porque enquanto eles contavam mortes, elas contavam retornos. Cada queimada virava uma reencarnação. Cada silêncio, uma senha. E cada tentativa de esquecimento, um lembrete. Não havia mais como deter. Não havia mais como esconder. Elas estavam em toda parte. Nas frases interrompidas. Nos sorrisos que não se explicam. Nos olhos das que sobrevivem. Ela não foi a última. Foi só a que aceitou arder para abrir caminho. A chama que resta, hoje, em cada mulher que se recusa a pedir perdão por ser intensa demais. E a cada vez que alguém se pergunta, onde estão as que vieram antes? A resposta não vem em palavras. Vem em ondas. Baixas, firmes, insistentes, sussurrando. Nunca saímos. Ele apareceu numa manhã nublada, deixado cuidadosamente sobre os degraus de uma capela fechada. Um livro grosso, sem título na capa, sem autor. Envolto em pano de veludo púrpura e preso por um laço de corda trançada com fios de cabelo humano. Os padres hesitaram. O porteiro recusou tocá-lo. Coube a uma criança abri-lo. Um menino de 7 anos que não sabia ler, mas disse ouvir vozes vindo de dentro. Quando finalmente abriram, encontraram páginas escritas à mão, em dezenas de línguas. Algumas vivas, outras mortas, algumas ainda por nascer. Todas escritas com raiva contida e compaixão de outro mundo. O conteúdo era confuso, fragmentado, parecia um diário coletivo, um testemunho costurado. Não havia sequência. Cada página trazia o relato de uma mulher, uma prisioneira, uma fugitiva, uma capitã, uma sobrevivente. Algumas assinavam com nomes, outras com desenhos, algumas apenas com lágrimas secas ou sangue. Mas havia um padrão. Todas tinham sido silenciadas. E todas agora falavam, como se aquele livro fosse o lugar onde o grito contido atravessava os séculos para se recusar ao esquecimento. Tentaram destruí-lo. A primeira tentativa foi com fogo. Mas o couro da capa escureceu e ficou gelado. Depois, tentaram rasgar. As páginas rasgadas reapareciam na noite seguinte, coladas, intactas. Jogaram-no no mar. Ele voltou. Enterraram. Ele ressurgiu no altar. Alguns diziam que o livro escolhia seu próprio lugar. Outros, que era amaldiçoado. Mas havia uma terceira hipótese, a mais perigosa. Que ele era necessário. E isso, para a igreja, era intolerável. Uma freira jovem foi encarregada de guardá-lo. Passou a dormir ao lado do livro. E com o tempo, começou a mudar. Falava em sonhos. Cantava em idiomas que os outros não compreendiam. Certa noite, foi vista dançando descalça no telhado da capela, sob chuva, com as mãos cobertas de tinta vermelha. Dizem que o livro a possuíra, ou libertara. Depende de quem conta. No dia seguinte, sumiu. Mas no seu quarto, havia páginas novas no livro. Uma delas descrevia a infância da freira com detalhes que ela jamais havia revelado. A partir daí, o livro começou a crescer. Suas páginas se multiplicavam. Ninguém sabia como. Mas havia sempre algo novo. Um novo nome. Um novo relato. Uma nova dor registrada com a delicadeza de quem planta uma árvore. As autoridades passaram a considerar o livro como um inimigo. Declararam-no heresia material. Mas a população já estava ciente. Mulheres começaram a procurá-lo. Viajavam por semanas só para tocar em suas páginas. Algumas choravam. Outras sorriam. Outras simplesmente deitavam-se ao lado dele e dormiam em paz pela primeira vez em anos. Cópias começaram a aparecer. Ninguém sabia quem as fazia. Mas surgiam, idênticas, página por página. Até os erros de gramática. Como se o livro fosse um organismo. Uma espécie de fungo narrativo que se espalhava pelas rachaduras do mundo. Quando tentavam rastrear a origem das cópias, esbarravam em mulheres que não tinham mãos, que não sabiam ler, que não se lembravam de onde vieram. Mas todas diziam o mesmo. Eu apenas escrevi o que ouvi. E quando se perguntava de quem, elas sorriam. Um sorriso cheio de mar. Alguns estudiosos começaram a estudar o fenômeno. Mas quanto mais tempo passavam com o livro, mais mudavam.
Um começou a sonhar com navios, outro a perder a noção do tempo. Uma terceira passou a escrever com os olhos fechados. Um deles simplesmente desapareceu, deixando para trás uma frase no espelho: "Ela não quer ser estudada, só lembrada." O livro foi então selado numa caixa de chumbo e trancado numa cripta sob 7 chaves. Mas todas as 7 chaves sumiram, e a cripta, semanas depois, estava vazia. Hoje, o livro circula. Ninguém sabe onde ele está, mas sabe-se quando ele passa. Há um cheiro de sal, um som de página virando em lugares onde não há papel, e uma presença, um peso, um calor. Às vezes, o livro aparece no travesseiro de uma mulher em luto. Às vezes, no altar de uma vila sem nome. Às vezes, dentro do baú de uma criança que ainda nem aprendeu a dizer liberdade, mas que sente que já nasceu sabendo. Porque o livro não é só papel, é memória materializada, é a biblioteca das que foram, e a bússola das que ainda virão. Nele, elas continuam escrevendo, mesmo sem mãos, mesmo sem voz, mesmo sem tempo. Porque enquanto houver alguém para ouvir, elas nunca vão parar de falar. Dizem que ele não pode ser encontrado. Não por vontade, não por mapa, não por prece. O santuário das mulheres do mar é um lugar que surge, como uma miragem feita de sal, para aquelas que não pedem mais salvação, apenas espaço. Ele aparece entre fendas de rochas, em cavernas que o mar invade, e depois recua, em clareiras de névoa tão densa que o tempo se esquece de passar. Quem o vê, não volta, ou volta tão diferente que ninguém reconhece. O que se sabe é apenas o que escapa nos sussurros. O chão é coberto por conchas, as paredes por nomes, e no centro há um altar feito de correntes partidas. A primeira a chegar não foi a fundadora, foi a ferida. Uma mulher que flutuou por dias entre corpos e destroços, guiada por gaivotas cegas e o som de tambores que ninguém batia. Ela entrou com medo, mas saiu sem medo de mais nada. Deixou para trás sua voz, literalmente. Enterrou-a sob pedras. E passou a falar com gestos, com danças, com rituais. Ela se tornou guardiã de um segredo que não precisava ser dito. Um segredo que apenas as que sobreviveram ao impossível podem carregar. O santuário não era feito de luxo, era feito de ausência. Ausência de julgamento, de propriedade, de obrigação. Nele, as mulheres tiravam os nomes que haviam herdado, as cicatrizes que haviam escondido, os medos que haviam transformado em armadura. Era um lugar para morrer e renascer, mas não como heroína, como presença, como ruído constante, como raiz de onda, como base de terremoto. Nele, elas escreviam com o corpo, com o silêncio, com os olhos. Algumas pintavam o rosto com sangue de peixe, outras tatuavam frases nas costas com pedaços de coral. Algumas ficavam por um tempo, outras para sempre. Nenhuma era forçada, nenhuma era questionada. Ali, o tempo não era linha, era maré. Vinham de todos os cantos, escapadas de conventos, navios, buracos, promessas. E juntas criaram um novo idioma, feito de pausas, de assobios, de canções que só podem ser entoadas com os pés tocando a água. Quem ouve de longe diz que parece choro, mas quem ouve de perto entende. É aviso, é convite, é rezo em código. No santuário havia uma biblioteca, mas os livros não tinham palavras. Eram feitos de objetos, fios de cabelo, colheres partidas, moedas derretidas, cordas com nós, penas, facas enferrujadas, olhos de vidro. Cada mulher que passava deixava algo, um símbolo, uma memória, um fragmento. E isso bastava para que a história se escrevesse sozinha. Sem cronologia, sem coerência, apenas verdade, em estado bruto. Como as marés que quebram navios e curam cascos. Uma vez por ano, diziam, uma embarcação partia do santuário, sem destino certo, tripulada por fantasmas, ou por sobreviventes, ou por ambas. Levava cartas, entalhes, mensagens em garrafas. Algumas dessas garrafas apareciam em praias muito distantes. Outras batiam nas janelas de meninas sonhadoras. E algumas
nunca eram encontradas, mas deixavam cheiro, e sensação, e mudança, como se bastasse saber que a embarcação existe, para que o mundo se reorganize em torno dela. O santuário não é eterno, ele se move, ele muda, ele afunda, às vezes, para renascer em outro lugar, em outra era, em outro corpo. Algumas dizem que ele já foi ilha, depois barco, depois ventre. Hoje, talvez seja memória, ou cicatriz, ou célula, mas nunca deixou de ser abrigo, de ser casa, de ser farol para aquelas que não cabem nas cidades, nas leis, nos nomes. Mulheres que chegaram lá sem saber quem eram, saíram sabendo demais, e por isso precisaram voltar ao mundo, não como elas mesmas, mas como outras, disfarçadas, armadas de calma e olhos fundos, capazes de ver, em qualquer costa, o lugar onde a revolta e a ternura se encontram, e onde, se alguém perguntar, dirão: eu estive lá, e estou lá ainda. Porque o santuário, no fundo, nunca foi um lugar, foi uma promessa, feita entre respirações, selada com sal, e escrita nas veias de todas as que ousaram escutar. O último sussurro das mulheres do mar. Ninguém sabe onde está enterrada a última delas. Talvez porque nunca tenha existido só uma. Talvez porque, para enterrá-las de verdade, seria preciso enterrar também o que as forjou. O abuso, o fogo, a água, o silêncio. O que se sabe é que, em uma costa esquecida por mapas modernos, uma criança achou um osso. Não de animal, não de humano. Algo no meio. Algo com sulcos em forma de letras. Quando esfregaram o osso com areia molhada, surgiu a frase: ainda estamos acordadas. Era o bastante. Para alguns, delírio. Para outros, profecia. Para quem já ouviu o mar responder com raiva, apenas confirmação. A história oficial diz que as mulheres piratas desapareceram, que foram exceções, que a maioria morreu jovem, que tudo não passa de exagero romântico. Mas a história oficial tem medo de mulher que faz perguntas. E mais ainda de mulher que não responde. A verdade, como sempre, está nos becos, nos sussurros, nas tatuagens escondidas nas costas de velhas que riem baixinho enquanto fazem crochê. A verdade está no jeito como certas meninas seguram a faca, ou como certos homens desviam o olhar quando uma mulher caminha com o queixo erguido e o mundo nas costas. Talvez elas nunca tenham sido muitas. Talvez bastasse uma, a certa. A que ardeu no tempo exato. A que cuspiu no chão da catedral. A que escondeu mapas em roupas de criança. A que se deixou queimar sorrindo. A que pariu sozinha no porão de um navio e desenhou o destino do filho com o sangue da placenta. A que não sabia nadar, mas se jogou no mar mesmo assim. A que escreveu um nome proibido no teto de uma cela. A que voltou. A que ficou. A que jamais foi embora. Porque elas não estão no passado. Estão nos olhos de quem ouve. Nas perguntas que você não tem coragem de fazer. No arrepio que sobe sem razão. Na lágrima que escapa quando você pensa em desistir. No silêncio que você tenta preencher com distração, mas que insiste em voltar toda vez que deita. É lá que elas estão. Nas entrelinhas. No fundo do copo. No vento que muda de direção. Elas não querem estátuas. Querem permanência. E isso, elas já conseguiram. E agora que você sabe, não tem mais como de saber. Porque ouvir o último sussurro te transforma. Você vai começar a notar mais. As mulheres que olham por cima do ombro. As que falam baixo, mas com firmeza. As que riem como quem já sobreviveu demais. E principalmente, as que caminham sozinhas pela praia, descalças, deixando pegadas que somem antes de você conseguir segui-las. Elas deixaram rotas, mas não te disseram onde levam. Porque não é sobre chegar, é sobre lembrar. Lembrar que houve um tempo em que o mundo quis apagá-las. E tudo o que conseguiu foi espalhá-las ainda mais. Se você achou que esse vídeo era sobre história, se enganou. Era sobre escuta. Sobre o que acontece quando a gente para de falar e começa a sentir. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido. Aquela sensação que parece onda, mas é memória. Que parece vento, mas é voz. A voz delas. A queimada. A esquecida. A afogada. A desaparecida. A que está em você. Algumas histórias não terminam. Elas apenas se dispersam no vento, como cinzas,
como sussurros, como promessas feitas entre uma onda e outra. As mulheres do mar não morreram, elas apenas mudaram de forma. Hoje, talvez estejam dentro de você. No silêncio entre uma pergunta e uma resposta. Na coragem miúda que cresce quando ninguém está olhando. Porque o verdadeiro santuário não é um lugar, é uma lembrança que arde devagar e jamais se apaga. Se essa história tocou em algo que você nem sabia que estava aí, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual dessas mulheres ficou com você até agora? O mar continua sussurrando. E aqui, a gente não deixa nenhum eco se perder.